Sejam todos bem-vindos para a nossa live. Hoje nós vamos falar de responsabilidades. Nós estamos na série psicológica e a série psicológica ela traz toda essa característica de como que a gente age diante da vida. Nós estamos falando ainda das coisas mais externas, mais fora de nós, depois nós vamos falar das internas. Como é que funciona isso? Nós temos uma série de coisas que ocorrem na nossa vida que estão um pouquinho fora do nosso controle. Por quê? Porque envolve outras pessoas. E nós temos coisas nas nossas vidas que envolvem somente a gente. A gente toma a decisão de ser de uma maneira ou ser de outra. Muitas vezes a gente escolhe as coisas erradas. Outras vezes a gente escolhe as coisas certas. Uma das coisas que mais ataca a nossa vida é a ansiedade. Por que nós ficamos ansiosos? Porque nós queremos soluções. Uma das causas, né? Por favor, uma das causas é que nós queremos soluções antes de resolver o problema. Vou dar um exemplo. Nós fazemos uma compra. Vamos figurar aqui, nós fazemos uma compra. E nós temos 30 dias para pagar a compra. Nós fizemos essa compra com responsabilidade, que é o nosso assunto de hoje. A gente sabe que vai ter dinheiro para pagar dali a 30 dias. Só que desse dia que nós fizemos a compra até o dia do pagamento, nós transformamos a nossa vida num inferno. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar mesmo? Será que o dinheiro vai dar mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não fiz besteira? Será que eu não deveria ter esperado um pouco? Boa noite. Será que eu não deveria ter esperado mais um pouquinho? Será que eu não fui muito apressado, precipitado? E vamos nos auto-atormentando com uma decisão. Esse estado de auto-atormentar é uma ansiedade. Você fica gerando uma energia em torno de você. Eu estou falando de uma ansiedade básica quando você faz uma compra. Mas uma pessoa conversa com a gente e diz alguma coisa assim: eu nem te conto o que fulana falou de você. Se a gente é ansioso, a gente diz assim: conta, por favor, me conta. Não, você não vai deixar eu ir embora agora sem eu saber o que você falou, né? Você começou esse negócio. Quer fazer o favor de falar o que que... Você viu o que você fez com a sua vida? A pessoa não falou nada. Uma pessoa controlada diz: é bom mesmo que você não fale, porque eu não quero perder a estima que eu tenho, tanto por aquela pessoa quanto por você. Então, aí a pessoa fica constrangida e não vai nos contar uma fofoca, mas se é ansioso, vira essa bola de neve. Outro exemplo da ansiedade, nós vamos trabalhar muito com a ansiedade. Você faz uma comida super gostosa, ou então você vai no salão, cortou 1 centímetro do cabelo, e você chega em casa e o seu marido tá para lá e para cá correndo atrás das coisas e você fica assim: será que ele não vai ver que eu cortei o cabelo? Será que ele não vai notar que eu fiz um penteado novo? Mas será possível que ele não viu que eu fui no cabeleireiro, que eu gastei R$ 200 e ele não viu que eu cortei? E aí você vira para ele e diz assim: você não viu que eu cortei o cabelo? Ele fala: onde você cortou o cabelo? Né? Então, isso é uma ansiedade também. Outro tipo de... e a comida, né? Estou esquecendo da comida. Tá comendo, o marido tá quieto. O marido tá com a cabeça perdida lá no pneu que furou, que amanhã ele vai ter que resolver, e ela tá esperando. É uma comida básica de todo dia, e ela tá esperando. E ele não fala nada, e aí ele diz assim: não gostou da comida? Ele fala: gostei, por quê? Você não disse nada. Você não fez nenhum elogio. Ah, mas você queria um elogio? Ah, eu queria.
Eu estava esperando um elogio. Você viu como que tá meu coração? Tá dando um tútio aqui. Minha sobrinha fala isso. Tá me dando um tite aqui, ó. Tá dando um tite no meu coração. Você não vai fazer nada não com a minha ansiedade? Tudo isso é ansiedade. Todos esses tipos de ansiedade nós vamos trabalhar. Isso atormenta a nossa vida. Mas para a gente compreender essas questões, nós precisamos falar dessas coisas que eu tenho falado. Eu falei da vida, eu falei do desafio, eu falei de coragem, eu falei de tristeza, eu falei de tristeza e alegria. E a semana passada nós falamos de coragem e hoje nós vamos falar de responsabilidade. Para fazer isso, eu vou compartilhar aqui a minha página, que nós vamos então trabalharmos aqui com a responsabilidade. Toda semana eu faço uma abertura diferente. Depois eu preciso perguntar para vocês qual Viva a Vida vocês gostaram mais para ficar como logo, né? Toda semana ele vem de um jeito, né? Então a gente precisa, deixa eu ver aqui. Isso. Então, o que que a gente vai fazer? Nós temos um forte mecanismo, e esse mecanismo, ele existe dentro de nós, que nos leva a fugir de responsabilidades. E isso é uma coisa que está em todas as pessoas. Às vezes a gente fala assim, ai, puxa vida, eu não queria fugir da responsabilidade, mas eu não sei o que aconteceu comigo e eu fugi. Então, está dentro da gente, é um dispositivo de segurança que nos leva a fugir da responsabilidade e nós vamos transferindo os nossos insucessos para outrem ou para outros fatores, circunstâncias da sorte, nascimento e até de Deus. Eu não sou culpado disso que aconteceu. Eu não sou culpado desse fracasso. Eu não sou culpado de ter fugido da responsabilidade. É que você não sabe. O meu irmão me atrapalhou na hora H. O meu pai, a minha tia, o meu irmão. Você não imagina, eu estou numa maré de azar. Eu estou numa maré que tudo dá errado para mim. Eu nasci no dia errado. O meu irmão não. Ele nasceu assim com uma estrela na testa. Tudo dá certo para ele. Agora, para mim, dá tudo errado. Então, a gente vai transferindo essa responsabilidade e culpamos até Deus com relação a isso. Ah, mas eu sou desse jeito, eu sofro isso, eu passo por essas circunstâncias por causa de Deus. Se não fosse por causa de Deus, isso não aconteceria. Então, o que que a gente faz? A gente vai transferindo vai fazendo essas projeções, vai colocando, e nós nos apegamos num complexo de culpa e mergulhamos nas depressões que vai nos levar à ansiedade. Então a gente fica assim, ó, uma régua, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Uma hora estamos deprimidos, uma hora estamos no complexo de depressão, uma hora nós estamos com a nossa autoestima lá no joelho, outra hora a gente está ansioso e a gente fica nessa roda. Sem se aperceber que a gente está nessa roda, mas a gente fica sim nessa roda. Então a gente não pode fazer isto. Ah, eu gostaria tanto de não acontecer isso, mas eu estou apegada, eu preciso fazer isso e eu mergulho. E acabo transferindo isso também para outros, como no caso anterior. Isso é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa de Deus. E vamos, inclusive, ocultando infantilidades, pouco importando a idade orgânica que nós nos encontramos. Muitas vezes nós não percebemos que estamos sendo infantis. Não, eu transferi, eu não posso fazer isso. Eu sei que você quer que eu seja responsável, mas eu não posso, eu não consigo. Eu estou doente, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho complexo de culpa, eu tenho um monte de coisa que acontece na minha vida, então eu não consigo fazer isso, eu não posso ser responsável pelos meus atos. E tudo na vida, ela tem um outro lado, e não é só a infantilidade. Nós vamos trabalhar outros pontos que a gente chama
de defeito de caráter sério. O que é defeito de caráter? São coisas que impedem a nossa felicidade porque nós obscurecemos a nossa razão. Porque nós ficamos cegos diante daquela situação, daquela máscara, daquela persona que nós criamos para a nossa vida. Então, o que é a responsabilidade? Responsabilidade, ela é o resultado da consciência que compreende a razão da existência humana, sua finalidade e as suas metas. Eu sempre digo que o nosso cérebro tem a finalidade de sobreviver e procriar. Essas são as suas funções. Todo mundo quer ser pai, ou quem não quer ser pai já foi pai, pais no sentido geral. E isso é uma função humana. Só que nós também somos os únicos a ser vivos, os únicos seres vivos da Terra que tem dificuldade de desapegar da sua cria. Então, você tem filhos de 40 anos, de casado, cuidando da vida dele, e você quer viver a vida dele. Então, a gente não pode viver a vida do outro, a gente só pode viver a vida da gente. O nosso papel como cuidadores está quando são pequenos. Se os filhos são pequenos, você tem que cuidar. Cresceu, ele vai cuidar da vida dele. Então, isso é uma responsabilidade de uma consciência que compreende a razão da existência humana. Os japoneses chamam essa razão de Ikigai. Eu gosto muito dessa palavra e, geralmente, quando eu vou me referir à razão da existência humana, eu falo do Ikigai. Porque o Ikigai, ele te dá objetivo, ele te dá finalidade, ele te dá metas, ele te dá novas responsabilidades, que faz com que a gente trabalhe em favor de nós mesmos, assumindo o papel que nos está destinado na vida. Então, eu posso ser Soninha e Divine, sempre, mas eu não posso ser Ivone. E Ivone não pode ser a Jo, filha dela. E a filha dela não pode ser a mãe, que é a Ivone. E assim vai sucessivamente. Nós só podemos ser nós mesmos. Com essa consciência, com esse Ikigai fluindo em nossa vida. É muito importante. Outra coisa da responsabilidade é que quando nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós libertamos, nós nos libertamos. Então a gente faz, eu sempre falo isso, a gente precisa ter uma liberdade emocional. E essa liberdade emocional, ela dá qualidade à nossa vida, ela dá plenitude à nossa vida. E ela também nos leva a planos superiores da vida. Aí, outro dia, a pessoa me perguntou assim, Sônia, quando você está falando de planos superiores da vida, você está falando de outra existência depois desta existência? Bem, a gente fala planos superiores da vida quando a gente almeja, ou quando a gente sonha, ou quando a gente idealiza uma vida após a morte do corpo físico, após o óbito do corpo físico. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. Os planos superiores da vida é nós vivemos em plenitude, sem ansiedade, sem depressão, sem estresse, em harmonia, em paz, feliz, com alegria, com carinho. E não, isto não é utópico. Porque às vezes as pessoas dizem, Sônia, isso é muito utópico. Não existe isso nas coisas, na face da Terra com tantas dificuldades. A gente consegue isso mesmo com todas as dificuldades da vida, se a gente, mais uma vez, buscarmos a razão da nossa existência. E se nós pautarmos por nós, como faziam os estoicos. Eu gosto muito dos estoicos, nas minhas mentorias eu falo muito dos estoicos, e nós vamos falar muito aqui também, na série psicológica, sobre o estoicismo. O que é isso? Essa maneira
pura de se autoviver e viver de conformidade conosco mesmo, dentro do quê? Dentro da responsabilidade, dentro da coragem, encarando os desafios, buscando a alegria, dando plenitude para a vida. Enquanto nós nos movimentamos, nós vamos cultivando. Se a gente cultiva os morbos das paixões selvagens, é bom, lembrei que está aqui. O que é morbo? De morbidez, de doença, paixões doentias. Nós temos paixões doentias? Temos. Vou citar as paixões doentias mais comuns. O vício. Então, uma pessoa que tem vícios em alucinógenos, por exemplo, uma pessoa que tem vício em filmes pornôs, uma pessoa que tem vício ao sexo desregrado, que tem vício aos jogos, e, tabaco, alcoolismo em excesso. E aí você fala, eu estou falando isso porque eu estou com mentorado nessa situação. Você não pode tomar cerveja desse jeito. Mas eu gosto de cerveja. Mas não, cerveja ela é para uma ocasião especial, para um momento especial. Tá. Aí troca a cerveja por caipirinha. Agora eu tô tomando caipirinha. Aí, não, mas a gente não pode tomar caipirinha desse jeito. Sônia, olha, você tem toda a razão. E aí agora eu estou tomando uísque. Mas por que agora você está tomando uísque? É porque o uísque é mais caro, você tem que tomar pouquinho, tem que pôr gelo, tem que pôr água de coco. Nem sabia que tinha que fazer essas coisas para tomar uísque. Não pode tomar uísque desse jeito, é para uma ocasião especial. E agora estou no vinho. Essa semana ele me mandou uma foto, segunda-feira, né, com vinho. Gente, toma cuidado. Só está mudando o nome, só está mudando o nome do álcool. Mas não pode beber, Sônia, você não pode degustar. Pode, uma ocasião especial, um encontro de amigo, degustar. Não é beber igual gambá, como diz a minha mãe, sabe? É degustar, tomar um golinho, conversar, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas essas paixões morbidantes aí desestruturam o nosso casamento, desestrutura a nossa vida. Tem outros vícios que entram aí, que é paixão da pessoa. Por exemplo, narcisismo. Não existe pessoas que não tenham um pouquinho de narcisismo. Quando a gente olha lá no espelho, se arruma, se olha e fala, nossa, eu estou linda. É um pouquinho de narcisismo, mas é um narcisismo que não pode extrapolar quando você vira a coisa mais importante do mundo, quando você é o todo-poderoso, quando a medalha de ouro é para você. Megalomania é outra coisa muito, muito, muito séria e que leva a desastres terríveis nas finanças, nos relacionamentos, na, na desarmonia de amigos. Eu já vi brigas de Natal, assim, as pessoas se reuniram para comemorar Natal, que terminou numa coisa horrorosa. A causa da briga, briga de egos, megalomania. Todo mundo queria a medalha de ouro ali, ninguém se contentava com prata e o bronze, e vira isso. Então, isso são paixões doentias que a gente precisa tomar cuidado. E aí, o que faz? O que ela faz? O que essas paixões faz? Desajusta o nosso aparelho psíquico, as nossas emoções ficam num estado de calamidade pública. Já você está bem? Eu estou, mas eu não estou muito bem porque eu briguei com meu pai, briguei com a vizinha, mas por que você brigou? Porque faz por causa disso e disso. Então, o que você está fazendo? Jogando a responsabilidade na outra pessoa. Então, nós precisamos sermos descaradamente honestos conosco mesmos.
Então, uma pessoa vir falar de um defeito nosso, a gente pode ficar até um pouquinho triste, mas a gente tem que saber que o defeito existe. Então, nós nos tornamos vítimas de nós mesmos, cataratas nos olhos, tem cegueira de si próprio, tem cegueira interna. Ele se faz. Eu vou lembrar, vou trazer uma música aqui que os jovens aqui, Jonas, a Isabela, acho, não tenho a mínima ideia, mas quem está na minha faixa de ideia lembra de uma música, e esse cara ele nasceu morto, porque a única música que ele cantou e fez sucesso, que ele cantava Pavão Misterioso, pássaro formoso. Então, a pessoa fica se pavoneando, porque o pavão tem um rabo maravilhoso, espetacular, e ele pavoneia, ele pavoneia, ele pavoneia. Mas o pavão, como diz a música, não pode alçar voo, ele não pode voar. Então, ele é um pássaro formoso, ele é um pássaro maravilhoso, mas ele não levanta do chão, ele não voa. Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas paixões, porque ela nos transforma nesse pássaro maravilhoso aí, né? Pavão misterioso. Então, mas não voa. Então, eu disse que o cantor nasceu morto porque foi a única música que ele fez e era tema de uma novela que passava às 10 horas e eu era criança. Então, vocês imaginam quanto antigo que é isso, né? Responsabilidade ainda continuando, nós precisamos trabalharmos a responsabilidade em nós e ela não é simples como mudar de roupa. Se fosse assim, né? Que maravilha que seria. A gente arrancava a camisa, tirava o vestido, botava outra roupa e pronto. Estamos plenos, maravilhosos, responsáveis, cuidamos da nossa vida, já possamos, como uma grande águia, voar nos céus do infinito, alçando os planos superiores. Não é. Não é assim. A gente precisa trabalhar dia a dia, se autocorrigir dia a dia, ver dia a dia o que está fazendo errado, onde que está ansioso, onde que não está certo, o que está fazendo de errado. E para isso a gente precisa, mais uma vez, ser descaradamente honesto consigo mesmo, conhecer e assumir as fraquezas. Então a pessoa fala assim: vamos no bar hoje? Não, não posso, eu tenho que ir para casa com a minha família que é maravilhosa. Ah, vamos para um restaurante nesse final de semana? Não posso, eu vou lá estourar as minhas finanças se eu fizer isso. Ah, vamos viajar. Olha, não está no meu programa viajar agora, o meu dinheiro está curto. Olha, Não, eu não posso fazer. Veja, cuidando de coisas externas, nós precisamos cuidar de coisas internas dentro de nós. E nós não podemos, né, vivermos com medo. A gente tiver medo de viver, a gente vai se tornar um grande obstáculo para a nossa responsabilidade. O que é o medo? Eu preciso, a pessoa não pode descobrir da minha fraqueza, a pessoa não pode saber da minha fraqueza, a pessoa não pode saber que eu sou assim ou que eu sou assado. A gente não pode ter medo da nossa vulnerabilidade. A gente não pode ter medo de dizer o que me disseram hoje, que eu achei muito bonito. Como é possível eu fechar os olhos e não ver? Se eu estiver com medo, eu não vou ver a luz, porque medo é sombra, medo é insegurança, medo é dificuldade de ver as coisas, de buscar um caminho para as coisas. Então, eu vou ter medo. Se eu tenho medo, quando eu fecho os olhos, eu me sinto num vazio, eu me sinto no caos. Ah, então por que eu estou com medo? Por que a minha vida está um caos? Muitas coisas desorganiza a nossa vida e leva para um caos, mas a gente pode organizar e buscar a responsabilidade é um dos caminhos que tira a gente deste caos. Caos. Responsabilidade do quê? Responsabilidade, voltando lá no nosso primeiro slide, da razão da existência humana. Então, por que que eu estou aqui? O que que eu, sabe, o que que eu quero? O
que eu preciso? Como que eu vou viver na minha vida? Como que eu me sinto? Por que que essa pessoa me fere? Se essa pessoa me fere, eu posso corrigir isso? Posso? De que maneira? Então, isso é que vai fazendo, tirando a gente do medo, levando a gente para um campo melhor e mais tranquilo. Então, vamos lá, acho que é o nosso último, ainda não. O que que nós não podemos fazer? Nós não podemos desistir, porque desistir não é a solução. Ó, quando nós nos sentimos deprimidos, fraco, procure ajuda. Foi o que a pessoa fez hoje. Eu fecho os olhos, não vejo luz. Você precisa de ajuda, você precisa de mentoria, me passe os seus horários para que a gente já possa conversar sobre isso. Por que que você precisa de psicoterapia quando está deprimido, fraco, triste, não está enxergando a luz, ansioso, desesperado e com medo? Porque isso é um labirinto, como a nossa imagem está mostrando ali. E sozinho nós não conseguimos sair disso. Para corrigir a rota do pessimismo e da baixa autoestima, precisamos sim de ajuda. Vocês estão recebendo ajuda, vocês estão nas mentorias individuais, mas vocês têm ideia da quantidade de pessoas que não sabem disso e que não fazem isso? E é por isso que eu falo para as pessoas: olha, faça, você tem um amigo, sabe que coisa, manda uma live para ele, manda um link, fala, olha, a live ela é gratuita, ela é aberta ao público, serve para vocês, serve para o amigo, serve para o parente, convida, insista, porque as pessoas às vezes estão tão desesperadas, tão agoniada, que ela nem sabe que ela precisa de ajuda. A gente precisa buscar os valores reais que estão em nós e também de trabalhar esses valores reais que estão em nós e não trabalhar para o outro. E não ficar criando persona para o outro, mas olha, você sabe, senão nós ficamos naquela situação de vender aquela imagem falsa de que somos angelicais. Nós não somos angelicais. Nós somos seres a caminho do nosso autoaperfeiçoamento, do nosso crescimento, da nossa vida com plenitude. Mas nós não somos seres angelicais. E nós precisamos olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós, se reconhecer para poder, junto com a ajuda lá, encontrar o caminho que se deve seguir, qual é a rota que devemos seguir, né? E, por fim, confiar em si. Então, nós necessitamos confiar em nós mesmos, seguir com coragem, que foi o tema da semana passada, discernimento, saber qual caminho escolher, saber qual decisão tomar, saber escolher e ter responsabilidade. É lógico, nós precisamos da responsabilidade, porque daí a gente consegue seguir para um caminho do bem, a gente pode começar com a responsabilidade construindo, e a gente vai realmente construindo, degrau a degrau, o nosso destino. Então, o nosso destino não pode, de hipótese alguma, ser jogado. Eu vou jogar o meu destino na sorte. Ah, sabe, Sônia, eu não me preocupo com isso, porque tudo é coisa de sorte ou azar. Não é verdade. Não é assim, não é um jogo de sorte ou azar. Não é igual você ir lá na lotérica. É a nossa vida. O destino das nossas vidas está nas nossas mãos. Essas rédeas do destino somos nós que seguramos. É lógico que quando nós estamos segurando as rédeas do destino na nossa mão, segurando as rédeas da nossa vida na nossa mão, ela quer escapar, é como um cavalo bravo, ele quer escapar, a gente quer que ele ande em linha reta, ele quer ir para a esquerda, quer ir para a direita, empaca, faz birra, empina, joga a gente fora da cela,
Mas a gente não pode ter medo, não são os tombos da vida, as experiências fracassadas, os insucessos que vai fazer a gente desistir. Caiu, levanta e comece de novo. Se precisar recomeçar muitas vezes, recomecem. Não tenha medo de fazer isso, não tenha dúvida. Não tenha medo de dizer para a pessoa: escuta, não dá mais. O jeito que você vive, a forma como você vive, interfere na minha vida. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um combinado. Respeite o meu canto, respeite a minha privacidade, para que eu possa respeitar a sua. Não faça dedinhos, não cobre, não dê de dedinho no meu rosto, não grite comigo. Coisa mais horrível que existe no mundo é a pessoa gritar com a outra, o marido gritar com a esposa. Poxa vida, ele lida com um monte de coisas lá fora e aquelas pessoas ele fala com carinho, fala com cuidado, explica com carinho, explica com cuidado. A esposa faz uma pergunta, ele já vem com 5, 6 pedras na mão, atira sem parar essas pedras, fica ela não sabe nem por que está sendo agredida. Mas por que você está me agredindo desse jeito? Qual é a causa disso? Ah, eu estou nervoso. Ok, mas lá na rua você estava nervoso? Estava. Você estava gritando com as pessoas lá na rua? Ah, não, eu não posso gritar lá com o meu chefe, eu não posso gritar lá com o meu patrão, eu não posso gritar lá com o meu funcionário, porque ele pode me denunciar. E eu sou saco de pancada seu? Então a gente precisa pensar isso. E a recíproca é verdadeira. A esposa para o marido, a mesma coisa. Às vezes a esposa fica em casa, não trabalha, não, por N motivo não está trabalhando, e aí, a hora que o marido chega da rua, ela também é agressiva com ele. Ou, no meu caso, eu trabalho dentro da minha casa o dia todo. E eu não tenho o estresse do trânsito todo dia, eu não tenho o estresse de uma série de coisas, de ônibus, de carro, de coisa. Eu fico dentro da minha casa, eu não preciso me locomover, mas não o meu esposo. Quando ele chega, como é que eu trato? Eu tenho que tratar com carinho, eu tenho que tratar com gentileza, porque se eu quero carinho, se eu quero gentileza, eu preciso ser tratada igualmente. Ai, Soninha, eu nem te conto, meu marido não trata dessa maneira de jeito nenhum, desde que a gente casou que ele é agressivo, então tá na hora de começar a mudar. Ah, mas será que dá para mudar? Dá para mudar, claro que dá. Eu tenho um casal de mentorados que a criatura não faz, era muito difícil. Aí eu fui instruindo, fui orientando, fui explicando. Ele é outra pessoa hoje. E era ele que era muito agressivo. Hoje ele é outra pessoa. Falou assim: nossa, eu não sabia que eu era tão mal educado. Ele não sabia que ele era tão mal educado. Então, nós podemos mudar. Então, por que não pode mudar? Olha, a maior coisa, o maior erro, a maior crença limitante que existe é dizer assim: ah, burro velho não aprende trote novo, não aprende marcha nova, não aprende dançar, né? Ou então, como é que é? Pau que nasce torto, morre torto. O rabinho do porco entorta quando é pequeno. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui, que outro dia o Torinho estava fazendo a edição, que logo os vídeos começam a entrar no canal, e ele estava fazendo uma edição, ele falou assim: minha linda, você faz uma confusão com as parábolas. Ele corrigiu todas as parábolas lá, vocês vão ver, todos os ditados, porque ele disse que eu faço uma confusão. Então, o porco entorta o rabo de pequenininho, rola o rabo de pequenininho. E aí, por causa disso, dessa crença, a criatura cruza os braços e não modifica. O que a neurociência nos ensina? Que o nosso cérebro não envelhece, e se ele envelhece é por outros motivos, é você que deixou, você que matou seus neurônios, que o cérebro, o ser humano, não deixa de aprender até o último instante, até o último fôlego da vida dele.
Tá, mas eu não aprendo. Vai ter o mesmo ritmo? Vai ter a mesma capacidade de jovem? Claro que não. Nós não podemos entender que nós somos células vivas e nós temos desgastes. Nós vamos ter ritmos diferentes. Uma pessoa de 70 anos não vai querer fazer triatlon. Correr 42 quilômetros, uma maratona de 42 quilômetros, nadar 3.800 metros e pedalar 180 quilômetros de bicicleta. Por que eu estou falando isso? Foi uma reportagem muito linda, só que eu não sei o canal, porque eu cheguei nos meus pais, lá que tem TV aberta, eu não tenho TV aberta, e começou essa reportagem. Era a hora do almoço. Quase sempre o meu pai deixa o canal no que seria a Rede Globo, mas nesse dia não estava, então não sei o canal, e ele também não se lembra porque tem Alzheimer. Então só ficou a reportagem de um jovem de 29 anos com esclerose múltipla, 29 anos, e ele luta com isso, porque hoje vocês sabem que a esclerose ela tem recursos. A Isabela, que está aqui, a farmacêutica, ela sabe disso. Tem recurso, tem remédio, tem tratamento, tem uma série de coisas. E ele resolveu fazer essa coisa que eu acabei de falar. Maratona de 42 quilômetros, natação de 3.800 metros e 180 quilômetros pedalando. Enquanto ele se preparava para participar desse Ironman aí, que é as pessoas que vencem os seus próprios limites, ele teve 8 crises da esclerose múltipla, sendo que 3 meses antes da corrida ele foi para a cadeira de roda novamente. Para quem não sabe, a esclerose múltipla tira todos os movimentos do corpo. A pessoa fica totalmente, perde todo tipo de movimentação. E, e ele, no hospital, você precisa de ver, ele pedia para trazer copo, 2 copos para ele, e ele, então, punha água desse copo para esse, desse para esse, desse para esse, no hospital, na cadeira, com exercício, deitado, nenhum movimento, fazendo exercícios na perna, coisa mais extraordinária do mundo de ver aquele jovem de 29 anos lutando contra essa doença cruel. Aí chegou o dia da maratona. Ele fez a maratona, estava pronto, de pé, sem cadeira de roda, sem dor, vencendo seus limites. Correu 42 quilômetros, pedalou 180, nadou, venceu até o último instante. Nessa troca de informações, que são pessoas desafiando-se, ele conheceu um outro rapaz de 30 anos que tem Parkinson. E aí ele foi ajudar esse rapaz a fazer a corrida, que o Parkinson, conforme ele começa a fazer o esforço físico, o corpo não aguenta mais, ele entra em crise, em tremer, e o corpo não aguenta mais. Ele correu a maratona ao lado desse amigo que ele conheceu nessa coisa, falando para ele: você vai conseguir, só mais um pouquinho, você vence, você chega lá, você pode dominar o seu cérebro, vença o seu cérebro é capaz. A coisa mais linda, eu chorei vendo a reportagem. Tá certo que, como diz o Toninho, eu choro vendo o Gasparzinho, mas, gente, é a pessoa vencendo os próprios limites. Não existe como você não ter compaixão de uma coisa dessa. Não tem como você não admirar uma coisa dessa. São 2 doenças gravíssimas, cruéis, de muita dor, de muito sofrimento. E são pessoas mostrando que são possíveis. Então, nós podemos vencer a ansiedade, nós podemos vencer a depressão, nós podemos só assumir o controle da nossa vida. Acreditem nisso. Vocês não tenham dúvida com relação a isso. Agora o microfone está aberto
para quem quiser fazer pergunta, e eu vou tomar o meu chazinho que já ficou geladérrimo, né? Vamos lá, vocês estão rindo. Alguém tem alguma pergunta? Ivone, Jonas, Carlos, Zaira, Lia, Isabela, Iracema, nenhuma perguntinha? Ô, Sônia, Hum, tudo que você falou, né? Quantas pessoas, né, precisando de ajuda, que a gente se depara diariamente com elas, né? E quanta resistência, quanta resistência. Eu e a Zaira convivemos com algumas pessoas assim. Ontem até, ela estava conversando com uma pessoa ao telefone e ofereceu, né, sugeriu a mentoria para essa pessoa. E assim, e é uma pessoa altamente esclarecida, tudo, mas assim, prefere continuar ladeira abaixo do que tentar se ajudar, né? E assim, olha, e quantas outras eu já conversei com algumas pessoas, com uns poucos, eu não tenho tantos amigos assim, né? Procura ajuda, mandei link, mandei assim, olha, as pessoas simplesmente ignoram, né? Ignoram. Outro dia eu estava conversando com a minha filha e ela me disse que o meu genro, né? Aquele que é o dono lá da garrafaria, ele foi procurar um psicólogo depois de muita insistência. Ele já parou, procurado, estou bem. Então, assim, olha, é muito complicado e todos nós aqui que estamos aqui na mentoria, né? Eu, assim, olha, me considero uma pessoa privilegiada de ter procurado ajuda e ter conseguido, né? Ok? Me considero mesmo. E olha que eu sou mais velho da turma aqui, hein? Com certeza absoluta, tá? Nunca é tarde para ser feliz, viu, gente? nunca. Tá? Ok? Ah, ô Maria José, tá bem, ô, tá legal de amarelo aí, hein? Sim. Obrigada, é a minha cor, né? A minha cor Isso aí, tá bom, então. é isso Então, aí, né? a mensagem é essa, assim, olha, eu acho que nós podemos falar de nós mesmos com toda a segurança, né? Eu posso falar de mim. A pessoa não procura a ajuda, Carlos, porque nós temos também é uma crença de que a ajuda virá, principalmente com depressão, pode ser, Deus vai me ajudar, Deus vai me tirar disso, coisa assim. Gente, Deus vai ajudar, sim. Só que Jesus ensinou a gente correr atrás, então cada um segundo as suas obras. Então a gente precisa trabalhar em favor de nós. Nós precisamos de Deus? Precisamos. Nós precisamos de Jesus? Precisamos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então não acontece milagres assim. Nós precisamos assumir o controle da nossa vida. E a ansiedade e a depressão é um transtorno sério. Não é para ficar brincando de, depois eu resolvo, depois eu vou, depois eu resolvo. Não, não, não. Vou tomar um chá de alecrim. Não, a menina estava tomando um chá de, não era alecrim. Não me lembro o que, que é que ela estava. Era uma erva, mas eu não, me escapou aqui agora. Ajuda, ajuda. Mas a psicoterapia, que é a cura pela fala, você colocar de você, você falar de você e ir trabalhando, é necessário fazer isso. A gente precisa buscar essa ajuda, sim. Então, eu sempre falo, não de, encontrou alguém, olha, tem um link gratuito, entra a hora que junto com a gente, participa, você vai ver, você vai gostar, Soninha é gente como a gente. Então, aí as pessoas vão vendo, porque as pessoas também têm um medo de psicoterapeuta, Tem de mesmo. psicólogo, isso é coisa para louco, não é coisa para louco.
É coisa para quem está saudável, para quem quer ficar saudável, né? Então, coisa para louco é hospital de internação, lá nos hospitais psiquiátricos de internação, onde você vai para camisa de força, porque você já entrou em surto psicótico. Vamos resolver isto antes, né? Então isso é muito importante. Pode falar, Zaire, pode falar. Tá. Som ver se está funcionando, tá? Tá, estou te ouvindo. Então, assim, essa parte da psicoterapia, para mim, foi muito, muito importante, está sendo importante, cada dia é uma descoberta nova, e eu tô, sim, pela primeira vez, eu consigo ir lá no fundo da minha alma, da minha infância, e eu encontrei em ti, como psicoterapeuta, eu tenho confiança de abrir para ti. Eu sou verdadeira, eu falo a verdade, é sem pudor, é sem mentiras, é sem. Então, isto é a primeira vez na minha vida. Por quê? Por que que tu não falava antes? Por que que eu não podia falar isso com a minha mãe? Porque a minha mãe não ia entender certas coisas. Eu não podia. Por que que tu não falar com a tua filha? Porque a minha filha, ela estava em outra parte da vida, porque eu tinha vergonha. Por que que tu não falava com o teu marido? Porque o que que ele ia pensar? Como é que ele ia entender? De que maneira ele ia interpretar? Então, as pessoas que estão de fora, elas não têm essa qualidade de qualidade e sabedoria de nos passar essa confiança que tu passa, de que se tu diz para mim, eu acredito. Então, assim, ó, nossa, se eu pudesse, sabe, fazer com que todas as pessoas, né, procurassem fazer psicoterapia, é muito importante poder falar, não, eu não quero tentar me curar sozinha, porque eu não vou saber se eu estou fazendo certo. Eu preciso de alguém com sabedoria para me dizer, sim, este é o caminho. Não, este não é o caminho. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, minha linda. É muito importante, vocês estão vendo aí um depoimento muito sincero e muito real. É muito importante nós nos conhecermos. E conhecer, mergulhar no nosso inconsciente, pode sim ser muito doloroso, pode ser machucar. E para isso, eu vou fazer uma analogia aqui. Você precisa de um guia de natação para mergulhar nesse oceano profundo de si mesmo. Então, esse é o papel do psicoterapeuta. Pode descer que você está seguro, pode descer que você está seguro e trazer, submerger dessa situação. Isso é muito importante. Isso faz parte do papel. E isso não dá realmente para fazer sozinho. Não dá para curar essa ansiedade e essa depressão sozinho. Não dá para curar essa angústia sozinho. Precisa de um guia. É muito importante, faz parte da nossa vida. Vocês são pessoas sábias porque escolheram se autocurar. Fizeram a escolha de se autocurarem. Porque isso faz com que vocês não tomem remédio, porque sem necessidade, vai só tomar um remédio de uma coisa que realmente necessita. Faz com que vocês tenham vidas plenas, felizes, né, alçando o voo. Faz com que você conquiste a alta confiança, consegue andar com confiança, consegue ser produtiva, realizada com plenitude. E isso é o que? A escolha da pessoa. Então vocês estão de parabéns por escolher isso. Sem técnico o time não joga, né? Exatamente. Exatamente, o Declinário bem assim, né?
Mais alguém quer fazer algum comentário? Senão aí a gente vai encerrar a nossa live, né? Não? Então, eu agradeço a todos, né? Até a próxima semana, onde continuaremos a nossa série psicológica. Algumas pessoas não comentam aqui, mas na mentoria a gente trabalha com profundidade a live e isso me deixa feliz também. Um grande abraço para vocês, um bom final de semana, um bom fim de semana, né, para todos, com muita paz, com muita luz. Para quem é mãe, vai ser Dia das Mães, não entra nessa de comércio não, tá? Esquece esse negócio de comércio, de filho, falar parabéns e não sei o que. Vocês dão um mergulho em vocês e se levanta dessa estrutura como sou a mulher mais bela do mundo, com tudo para vencer. Certinho? Um abraço para vocês, muita paz e muita luz. Este é o canal Sônia Divino. Se inscreva nele, compartilhe com seus amigos, familiares, parentes, para todo mundo. Nós trabalhamos a série psicológica neste momento e nós falamos de tudo que dói dentro do nosso inconsciente, seja aquela angústia, seja aquela tristeza, ansiedade, depressão, desespero. Venha conhecer o canal Sônia Divino e as suas lives Viva a Vida para uma liberdade emocional, para viver com alegria e plenitude, com a leveza de uma pena, com o peso de um universo. Se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho.